informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 29 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul em 8º lugar na produção de frango. Brasil entra na corrida para desenvolver mandioca com amido ceroso. Dose menor de vacina contra a aftosa só no segundo semestre. Revés no processo de reabertura da Rússia à carne suína. E 20% dos aviários de Mato Grosso do Sul ainda não estão certificados. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O mundo nunca foi dos que ficam parados, dos que fazem aquilo que todo mundo já fez. O mundo é de quem não aceita a derrota, que faz tudo de novo até melhorar. Porque metas não são aquelas que você escreve num papel, são aquelas que você luta para realizar. Grandes mudanças não são feitas por quem sonha, são feitas por quem faz. Faça acontecer. Show Rural Copavel 2018, de 5 a 9 de fevereiro, em Cascavel, Paraná. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com sol, mas com muitas nuvens durante o dia na região de Dourados. Esses períodos de tempo nublado devem provocar pancadas de chuva a qualquer hora dessa segunda-feira. Janeiro vai terminando com um dos meses mais chuvosos, somando até agora 279 milímetros em Dourados. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Feirão Limpa Pátio Ford Via Sul. É para limpar o pátio da concessionária. Ranger XLT Diesel 4x4 2018. A melhor Ranger de todos os tempos. Com 5 anos de garantia total. 7 airbags, controle de tração e estabilidade, sensor anti-capotamento e com o maior desconto da categoria. De 159.460 por 125.990 à vista. E ainda parcelas semestrais com entrada a partir de 30% e taxa de 1,09%. Mas corra e garanta a sua. Promoção por tempo limitado. Ford Via Sul Dourados, 3416-6000. E Ponta Porã, 3431-6611. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou na sexta-feira com esses preços. O Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 130 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 136 com 30 dias para o pagamento. O Brasil Global pagou R$ 120 pela arroba da vaca gorda à vista e o Friboi R$ 128 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 21,50 e a de soja a R$ 60, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A aplicação da vacina contra a fitosa em dose reduzida de 2 ml, prevista na Instrução Normativa número 11 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, deverá valer nesse ano, mas a partir da segunda fase de vacinação, que sempre acontece no segundo semestre, explicou o secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Rangel. É importante ressaltar que o pecuarista não procure agora em maio as vacinas com a nova formulação, alertou o Rangel. Um dos principais objetivos na mudança da vacina será a injeção de menor volume de óleo mineral, com consequente redução de reações alérgicas dos animais. Trabalhamos muitos anos com a dose de 5 ml. A transição precisa ser feita de maneira adequada, com todas as vigilâncias necessárias por parte do Ministério da Agricultura, para que, com a redução da dose, se mantenham as mesmas garantias. Por isso, esse cuidado, afirmou o secretário. Mesmo com tantas turbulências e operações que impactaram diretamente o mercado da carne, o setor de frigoríficos de bovinos conseguiu mostrar recuperação e gerar empregos no ano passado. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, de janeiro a novembro, o setor registrou saldo positivo de 1.326 vagas a mais em Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram 4.822 admissões, sendo 4.400 delas de reemprego, contra 3.496 desligamentos. O resultado corresponde a um aumento de 358% em comparação ao mesmo período de 2016, quando os frigoríficos de bovinos aqui do estado haviam registrado saldo positivo de apenas 289 empregos. Um funcionário de 23 anos de uma fazenda foi preso em uma propriedade às margens da rodovia MS 489. A equipe da Polícia Militar Ambiental de Naviraí chegou até o capataz após denúncias de que o homem estaria caçando e comercializando a carne de animais abatidos. Na casa do funcionário, a PMA encontrou um cateto abatido dentro do freezer. Questionado sobre as armas para fazer a caçada, o capataz apresentou uma espingarda calibre 32 e 3 munições, que ele não possuía documentação. Tudo foi apreendido. Entre 12 e 21 de janeiro, a província de La Pampa, na Argentina, teve uma área de 374.132 hectares afetada por incêndios, como informou o engenheiro agrônomo Pablo Vázquez, do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária daquele país. Uma severa seca ocorrida entre os anos de 2008 a 2010, sucedida por uma série de anos extraordinariamente úmidos, levou à acumulação de grandes volumes de matéria seca e, consequentemente, o começo das queimadas. Uma nova variedade de mandioca pode transformar o Brasil em produtor de um valioso insumo industrial e agregar muito valor à produção dessa raiz nativa. O amido ceroso, ou oxi, é procurado pela indústria alimentícia, pois é matéria-prima para a composição de pratos congelados e outros produtos. O desenvolvimento de uma mandioca cerosa, que se encontra em andamento na Embrapa, coloca o país na vanguarda da corrida mundial para desenvolver uma mandioca oxi que possa ser produzida em larga escala.
Até agora, nenhum país conseguiu desenvolver essa raiz. O desafio é fazer a própria planta gerar o amido diferenciado. Um avanço importante foi obtido pelo Centro Internacional para a Agricultura Tropical, sediado na Colômbia, que identificou o gene da mandioca responsável pelo amido ceroso. A Embrapa foi a única instituição brasileira que recebeu esse material e agora procura incorporar a produção do amido oxi a uma variedade nacional. Assim, pretende-se aliar a performance do material brasileiro, já adaptado às condições nacionais, à produção natural do amido oxi. Os custos de produção serão os mesmos da mandioca convencional e, com isso, a produção do amido novo deve aumentar a renda dos produtores. Segundo dados da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, a Iagro, Mato Grosso do Sul abateu em 2017 150 milhões de cabeças de frango e ocupa a 8ª colocação nacional em número de abates. Os municípios com maior número de aves são Sidrolândia, Dourados, Terenos e Itaquiraí. Na primeira reunião do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, em 2018 foram aprovados R$ 14.281.000 em financiamentos para novos aviários, que deverão ser instalados em Dourados e Ivinhema. Além disso, as linhas de crédito têm sido amplamente usadas na construção, reforma e adequação de aviários. A colheita da soja da safra 2017-2018 em Mato Grosso, maior produtor do Brasil, atingiu 12,3% da área até a sexta-feira passada, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Mesmo assim, a colheita segue abaixo da observada em igual período do ano passado, 16,2%. O IMEA estima a área plantada com soja no estado nessa safra em 9.420.000 hectares. Prestes a comemorar 2 décadas de existência, o programa Carne Pampa, Programa Oficial de Qualidade das Carnes Bovinas provenientes das raças Hereford e Braford e suas cruzes, programa esse criado em 1998 pela Associação Brasileira de Hereford e Braford, encerrou o ano de 2017 celebrando um resultado histórico, o maior abate mensal de animais certificados já realizados em um frigorífico parceiro. O recorde foi alcançado pelo frigorífico Silva de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que fechou dezembro acima de 4.000 animais certificados. O prazo para as granjas fazerem as adequações sanitárias exigidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para obterem registro na Iagro termina em março, mas algumas empresas ainda não cumpriram o procedimento. Para identificar os problemas que estão dificultando o cumprimento do protocolo, o governo organiza uma força-tarefa para propor soluções e ajudar esses estabelecimentos. Unidades que respondem por 20% dos abates de frango em Mato Grosso do Sul ainda não estão certificadas. Algumas podem estar em processo de registro e outras ainda não cumpriram o protocolo. A normativa do governo federal, publicada em 2017, prevê, entre outras coisas, instalação de arcos de desinfecção, cercas externas, tratamento de águas e adoção de programas de controle de roedores e outros vetores. O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc, se reuniu com o presidente da Iagro, Luciano Chioqueta, e representantes das associações de avicultores para fazer um balanço sobre o andamento das modificações. Depois de tirar 3 semanas de férias, o governador Reinaldo Zambuja voltou ao comando do estado no sábado e já teve agenda pública. O governador entregou obras que somam R$81 milhões em Maracaju, como a pavimentação asfáltica da MS 460 e o asfaltamento da rodovia da Água Fria.
Após uma produção recorde de milho na safra 2017, que derrubou os preços no mercado interno, a área destinada ao plantio do cereal no Brasil na próxima safra de inverno, a safrinha, deverá ser a menor desde 1977, segundo estimativas do Centro de Estudos em Economia Aplicada, o CEPEA. A situação preocupa as cooperativas do Paraná, que produzem ração para alimentar aves e suínos destinados ao abate. Para tentar impedir que a queda da área plantada supere as expectativas, algumas das principais cooperativas daquele estado adiantaram as campanhas para a compra de insumos pelos produtores cooperados, que lhes fornecem o milho e estão oferecendo em troca, em operações de barter, comprar o grão com preços futuros até 26% maiores que os praticados no mercado disponível. A cooperativa Lari e a Cevale, que atua no Paraná, por exemplo, e em Mato Grosso do Sul, não estabeleceram um valor maior para o preço futuro, mas afirmam querer garantir que a relação entre a troca de insumos e o custo de produtividade seja viável para a safrinha. A última rodada de negociações entre o Serviço Sanitário da Rússia e o Ministério da Agricultura, realizada em Berlim, resultou em sinais negativos do governo russo aos exportadores de carne suína do Brasil, segundo fontes consultadas pelo jornal Valor Econômico. Contrariando o desejo dos brasileiros, Moscou pretende reabrir seu mercado à carne suína do Brasil apenas depois da visita de uma missão sanitária de técnicos russos ao país. O governo da Rússia também quer reduzir a quantidade de frigoríficos brasileiros autorizados a exportar para o seu mercado. Em resposta, o Ministério da Agricultura solicitou que os russos não condicionem a reabertura ao envio desta missão, ainda que não foi devidamente agendada. Se Moscou mantiver sua posição, o impacto será grande para os frigoríficos exportadores. A Rússia responde por 40% do volume e por quase 50% da receita das exportações de carne suína do Brasil, que de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. Entidades governamentais e sem fins lucrativos já podem realizar o cadastro para receber carne de caprinos e ovinos doada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. No mês passado, foram adquiridos 8 mil animais vivos de 439 criadores de ovelhas e bodes, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O processamento rendeu cerca de 100 toneladas de carne que serão doadas a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, com rendimento mensal por pessoa de até R$ 70 no estado de Pernambuco. O investimento nesse projeto foi de R$ 1.500.000. Os alimentos processados estão armazenados em frigoríficos credenciados pela CONAB nos municípios de Bezerros, Afogados da Ingazeira e Parnamirim. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. 5 novos nomes são aprovados para compor o livro dos heróis e heroínas da pátria. O livro dos heróis e heroínas da pátria teve mais 5 nomes aprovados este ano. Foram sancionadas leis que incluem o escritor de Os Sertões, Euclides da Cunha, o ministro da Justiça do Império, José Feliciano Fernandes Pinheiro, criador das primeiras faculdades de Direito no Brasil, o líder camponês paraibano João Pedro Teixeira, o militar Martim Soares Moreno, considerado o fundador do estado do Ceará, e o irmão Joaquim do Livramento, franciscano que trabalhou pela assistência social na área de saúde. O livro
livro tem 31 nomes, mas outros 19, incluindo os deste ano, ainda aguardam para serem efetivamente incorporados ao livro de aço, guardado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo a assessoria do Panteão, estão sendo feitas reformas nos espaços, que devem ser concluídas até outubro. O deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, explica os motivos para a inclusão de João Pedro Teixeira. João Pedro Teixeira é um paraibano que foi vítima de uma emboscada do latifúndio da Paraíba. Isso em 62, um trabalhador rural foi responsável pela criação das ligas camponesas, que hoje inspira o movimento Sem Terra na luta pela reforma agrária. Já o deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, conta um pouco da importância do irmão Joaquim do Livramento. O nosso irmão Joaquim foi uma figura de altos méritos nos séculos XVIII e XIX para fazer o bem à humanidade, no caso, à humanidade brasileira. Ele não foi apenas o fundador do nosso Hospital de Caridade, mas do Rio Grande do Sul até a Bahia, ele distribuiu iniciativas relevantes para a sociedade, tanto na questão da assistência à criança, aos órfãos, quanto na assistência à saúde. O deputado Giovanni Querini, do PR do Rio Grande do Sul, conta a história de José Feliciano Fernandes Pinheiro. E ele criou o primeiro curso de Ciências Jurídicas do Brasil, a Faculdade de Direito, que foi dia 11 de agosto de 1827. Fez a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito de Olinda. E foi o primeiro presidente da província de São Pedro, que foi a primeira denominação do estado do Rio Grande do Sul. O livro atual tem nomes como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e Zumbi dos Palmares, líder quilombola. Personalidades como Chico Mendes, ambientalista, e Leonel de Moura Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, também aguardam a cerimônia de entronização. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima semana para todos nós e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.